Olá amigos, vamos a mais uma análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 22 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se. Clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo existente dentro do canal, o conteúdo novo e o existente principalmente em torno do aprendizado. Isso é muito importante aí no processo de crescimento no mercado de renda variável. E aqui, olhando para a análise de hoje, a gente vai falar sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, e Alpa 4, Azul 4, BRDT 3, IP 3, BRML 3, WIS 3, Itube 4 e Ciel 3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando então a falar do Ibovespa, mas antes de falar do Ibov, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Então vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa. Dia de hoje, queda de 0,38%. Ibov conseguiu se manter acima da média móvel de 13 períodos. Ponto positivo? Sim, apesar da queda ter se mantido aqui acima. Primeiro, não anulou ainda a formação de um fundo, mesmo que seja descendente. A tendência qual é por enquanto? Tecnicamente falando, a tendência de baixa. Se o Ibov voltar aqui, fechar acima dessa região, superar essa máxima, fechar acima dessa região aqui que eu estou traçando uma linha horizontal, que passa aqui por vários testes, essas mínimas anteriores testando, fechamento, teste aqui, aí vem aqui, testa como resistência, vem para cima dessa região, cria-se um viés um pouco mais positivo. Mas só por ter feito isso aqui, vindo aqui embaixo, a minha leitura é que esse movimento pode não ir muito longe ou ficar mesmo enrolado mais tempo aqui. Que é justamente que não seria algo que já foi comentado até no radar da semana, do Ibov fazer uma correção mais no tempo no gráfico semanal. Então a gente pode ver isso no Ibovespa. O que aumenta a chance de ter a correção no preço? De ver o Ibovespa, por exemplo, se aproximar dos 125 mil pontos? É a perda desse patamar aqui, é gerar um pivôzinho de baixa no gráfico diário. Ou seja, o que era para tentar subir, se sustentou acima da média, mas amanhã o pregão vem aqui e perde essa mínima dos 127.576. Ponto negativo seria esse, o ponto positivo voltar para cima do 129.412 para reforçar essa recuperação no pregão de hoje, deixando essa sombra inferior e o fechamento ter se mantido acima da média móvel de 3 períodos. Seguindo aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos, o que dá para perceber? O mercado deu uma afundada, volta aqui, bate aqui nessa zona de resistência, ou seja, isso aqui era para funcionar já como um teto, não deveria mais voltar para cima, não deveria no sentido de mercado vindo aqui para baixo, ó, veio para gerar um topo descendente, que seria muito mais para venda. Reverte para cima, então reverteu aqui, fez o quê? Um pivôzinho de alta. E voltou para cima da região aqui de ontem, que tinha se sustentado aqui, que é aquela região dos 560. Abriu subindo, continuou gerando sinal de alta, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região dos 560, fica muito mais para se buscar a operação de compra de day trade. Voltou para baixo não só dos 560, mas principalmente de um patamar de 330, abriu caindo e vem para baixo de 330, passa a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, pivô de baixa abaixo dos 330, mais para se buscar a operação de venda de day trade. No dólar, só para lembrar que também todo dia entre as 9 e as 10 horas da manhã eu coloco aqui dentro do aplicativo DV Invest um vídeo exclusivo sobre o giro dos futuros, do mini índice mini dólar, já com a abertura do pregão, dando o direcionamento das operações aí no mini índice e no mini dólar. O que aconteceu com o dólar? Anulou, queda hoje de 1%, anulou a sinalização positiva. Aumentou então a chance no dólar, do dólar fazer o quê? Buscar, deixa eu só tirar aqui a questão do ajuste, buscar, que já está batendo na realidade, ó, 4.972, está em cima desse patamar aqui, ó. Então está em cima dessa região de suporte. Chegou nesse nível de suporte. Como é que está caindo? Veio, tentou subir, perdeu essa mínima. Então cria-se uma expectativa de poder ter algo ainda mais aqui para baixo. Algo que seria longo para baixo? Olhando um cenário mais negativo, um mais pessimista, né, no sentido de queda, ou otimismo para quem quer ver o dólar cada vez mais baixo, 4.820. Seria o próximo nível de suporte mais relevante para o dólar. Para o dólar gerar algum sinal de alta, ele precisa voltar aí para cima da máxima desse 500, para cima dessa região aqui, ó,
que era uma região de fundo, que fechou abaixo, volta para cima, volta a fechar abaixo e permanece abaixo. Tem que então voltar para cima pelo menos desse patamar de 0,47,5 ou 5,050. 5,050. E o melhor ainda para cima da média móvel de 13 períodos. Enquanto se mantiver dentro desses candles descendentes que eu comentei hoje, perdeu a mínima do candle anterior, ficou com um cenário mais um viés de baixo, que está com candle descendente. Dentro desses candles descendentes, fica mais para buscar a operação de venda. Só que o movimento do G60 já é um movimento longo para baixo. Então, se abrir caindo, eu tomaria mais cuidado na questão de trabalhar na venda de day trade, a não ser que seja só topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo e gerou algum sinal de alta no G60, no G30, superação da máxima no candle anterior, aí eu olharia com mais carinho para se buscar a compra de fundo ascendente. Se quebrar a sequência de máximas descendentes, comprar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento de correção dessa queda aqui, que possa vir a se aproximar da região dos 5.000 pontos. Ou seja, dessa região aqui tem um suporte inicial, uma resistência inicial em 4.988, mas acima disso, região dos 5.005. É a região que tem um teste um pouco maior, mais relevante, já vai ter uma média móvel de 13 períodos, enfim. Seria a ideia tentar pegar algo aqui para cima. E fica mais interessante, logicamente, para continuar o processo de venda quando fizer algo assim. Vai lá, bate na média, gera sinal para baixo, foca em buscar a operação de venda, tentar pegar um pedaço desse movimento de baixo, através, aí, por exemplo, de topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Vamos agora falar então das ações. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Petrobras fechou em alta de 0,52%, segue dentro do movimento de subida, em cima da zona de resistência. Resistência essa na casa ali dos 29,14 a 29,35. Lembrando, apesar de estar na resistência, se ela lateralizar aqui e gerar um pivô de alta, compra de swing trade. Ela pode ir direto? Pode começar a gerar sinalizações de alta, por exemplo, um G60 para cima dessa região de resistência aqui por volta dos 29,14. E caminhar para uma região de resistência mais alta, que seria lá na região dos R$30, olhando aqui para o gráfico mensal, região dos R$30,50. De R$30 a R$30,50 é a região mais relevante de resistência após essa aqui que testou e está recuando. Então essa seria a mais importante para a Petro. Então, de maneira geral, para quem está comprado, se é comprado, não mudaria muito a questão de stop da posição. Colocar stop aqui não colocaria agora, aguardaria pelo menos mais um candle para fazer algum reposicionamento de stop. Ou se sair no swing trade, se fechar abaixo da média móvel 3 períodos, gerar nova mínima, também seria outra alternativa de condução dessa operação. Vale 3, dia de hoje, alta de 1,17%, tendência no gráfico diário de baixa, mas perdendo um pouquinho de força nessa tendência, porque o movimento foi forte para cima, só que quando ela está voltando muito para cima, acima desse fundo, acima da média, já reduz um pouco essa questão da força dessa tendência. Mas, da mesma forma que aqui teve 1, 2, 3 candles, no quarto candle foi lá e perdeu a mínima desse quarto candle, gerou um movimento para baixo, aqui também para quem está comprado no swing trade ficar atento nessa questão de gerou topo descendente, aumenta a probabilidade de queda do preço. Então ficar de olho na questão de condução do stop. Um dos pontos de stop seria o que? Abaixo dos 110,18, abaixo da mínima pregão de hoje para quem está comprado. Entraria comprando aqui? Não, mas isso não significa que o ativo não possa subir para testar esse topo anterior a essa resistência, na faixa dos 114,34 até os 115,28. Apenas que a relação risco-retorno é desfavorável, o stop fica mal posicionado, na minha opinião, e a zona de resistência é muito próxima, o contexto como um todo ainda desfavorável, na minha opinião, para compra aqui na Vale 3. Se começar a lateralizar, gerar pivô de alta, algo nesse sentido, algo para ser avaliado como compra mais adiante. Próximo ativo a ser falado, Alpa 4. A Alpa 4 bateu no objetivo da nossa operação, depois de ter se aproximado várias vezes, bateu hoje no objetivo, fechou em alta de 0,77%, está dentro de uma tendência de alta ainda. O gráfico semanal também segue alinhado para cima, enfim, bateu no objetivo da operação, passando aqui os dados de encerramento dessa operação. Encerramento com ganho de 5,27%, como a gente tinha feito uma alocação que o capital estava, vamos dizer assim, tinha pouco capital para colocar no ativo, a gente colocou o quanto que era possível, que era 10%, era para colocar mais, gerou 0,53% para o capital total. Enfim, mas foi uma operação de ganho, de bom objetivo, com boa relação risco-retorno para a posição da Alpa 4. Então, posição encerrada de swing trade.
Próximo ativo a gente, para falar aqui, são as posições que a gente tem abertas. Azul 4, seguimos aberto, fechou em queda de 1,78%. Nossa entrada, lembrando, da Azul 4 está ali na casa dos R$ 47,21, então tá um pouquinho fechou um pouquinho acima do nosso preço de entrada. Não tem nenhuma mudança na questão do stop, a ideia é aguardar aí o desenrolar desse movimento de subida, que é a favor da tendência de alta de curto prazo. BRDT3, pregão de hoje foi lá embaixo, perdeu essa mínima, foi aqui forte para cima, fechou em boa alta ali de 0,62%, seguimos comprado no papel também. Nossa entrada na BRDT3 por volta dos 27,31, está em 27,75, vamos ver se ela consegue deslanchar aqui para cima a favor da nossa compra. IP3 também conseguiu fechar em alta, 0,33%, então no dia de queda do Ibovespa 0,38 aí de queda. Tivemos Azul 4 fechando em queda, Alpa 4 batendo no objetivo e duas outras operações fechando no positivo. IP3 conseguindo romper essa máxima, conseguindo romper a máxima ali, gerando um fundo ascendente no gráfico semanal, em cima da região do topo anterior. Vamos ver se ela consegue agora, porque sinais positivos ela está tendo. Vamos ver se ela consegue resolver andar aqui, porque já são vários candles até positivos, fazia tempo que isso não acontecia. Se ela consegue vir mais aqui para cima. Mas, enfim, seguimos comprados sem nenhuma mudança dentro do que foi passado. Nossa entrada lá por volta dos 35,85, ela está em 36,64. Próximo ativo, vamos aqui para Via Varejo. VVR3 está forte para cima, alta de 1,14%, segue no movimento forte de subida. Qual o próximo nível de resistência depois que ela superou esse topo aqui no gráfico semanal? Próximo nível, basicamente, é essa região aqui até esses fundos anteriores, até essa batida aqui desses dois fundos, mais um gap de baixo. Então temos primeiramente uma resistência ali na faixa dos R$ 16,16, essa é uma. A segunda resistência fica ali em torno de um gap em R$ 16,82 e a terceira por volta dos R$ 17,16. Então são esses três níveis que a ação tende a ir buscando. Como é que você pode controlar aí o stop para quem está comprado no swing trade? Uma das formas é ir afunilando ali, reduzindo o tamanho do stop de proteção através da última mínima ascendente do gráfico diário. É uma das alternativas. Se quiser manter aqui abaixo também desse grande candle de alta que fechou acima desse topo anterior, também é algo favorável para ser feito. Tá? Lembrando, se eu for pegar aqui ó, a projeção de alta desse recuo do preço aqui, ó, até os 14,15, pegar um tamanho desse movimento de subida, projetar ali uma parte dele, pelo menos 61,8% desse movimento a partir dos 14,15, o objetivo dessa operação vai ficar nos 16,71, que é justamente dentro da região de resistência que passa aqui por esses fundos anteriores, mais essa região de gap, mais essa parada do preço que subiu aqui, bateu e voltou a cair. Então é um ponto de resistência. Vai direto lá? Não dá para saber, mas dá para a gente saber a forma de que vai conduzir a operação de swing trade no papel. Para quem está comprado no position trade, mantém em posição comprada. O stop pode ficar abaixo da mínima da semana passada, aqui embaixo. Seguindo agora, vamos falar de BRML3. Isso aqui foi um ativo que foi votado nos meus stories. Todo dia, aqui nos stories do Instagram, dá uma olhada lá nos stories do Instagram, você tem ali um story para você votar qual ativo que você quer para análise de fechamento de pregão. Como foi muito apertado a votação entre o WIS3 e BRML3, eu vou abordar os dois ativos nessa análise de fechamento. O que nós temos na BRML3? Uma tendência nesse momento de baixa, topos e fundos descendentes. A ação foi lá e fechou abaixo de um nível que ela deveria ter se mantido acima quando ela fez esse fundo aqui em cima de outro fundo anterior, em cima no preço, em cima no topo, ela volta para baixo. Então, para eu buscar alguma compra desse papel, para pensar em alguma compra desse ativo com esse cenário, eu não penso em compra. A não ser que seja lá pelo gráfico semanal, se ela gerar aqui a favor dessa tendência de alta de topos e fundos ascendentes, ela gerar um fundo ascendente lá no semanal e daria para ficar de olho nisso, para compra de position trade. E para swing trade, se voltar para cima basicamente da média, gerar fundo ascendente, enfim, é o que me animaria mais para abrir alguma compra de swing trade na BRML3. Por enquanto, apontando mais para baixo, e esse mais para baixo, onde é que vai ter suporte? Tem a média lá no 10,68 no semanal. E basicamente outro nível aqui em torno dos 10,65. Então, muito em cima desse patamar chegou aqui, é um ponto que a gente pode ficar de olho para buscar a entrada na ponta compradora. O WIS3, ativo que fechou o pregão de hoje bem, com alta de 5,08%. Ação mais alinhada para cima, correção ainda curta em relação a tudo que subiu.
Ideal que ela tivesse uma correção um pouquinho maior no tempo, falando de um movimento um pouco mais relevante para cima no gráfico semanal, mas esse papel por enquanto vai demonstrando força. Gerou um fundo aqui, ó, em cima de um fundo num topo anterior e até agora está indo. 1, 2, 3, 4, 5 candles já com mínimas ascendentes. Para quem está posicionado e quiser trabalhar com algum stop de proteção, se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, seria um topo no mesmo nível do topo anterior, que teria um risco um pouquinho maior de continuar comprado. Poderia gerar inclusive um topo duplo, né, ao perder essa mínima aqui, mudança da tendência. Mas por enquanto o caminho mais provável com esse candle de hoje é de poder romper essa máxima aqui. E aí a forma de conduzindo a operação de swing trade e subindo o stop. Dalton, você compraria esse rompimento? Eu deixaria passar. Eu aguardaria um próximo recuo do preço, uma correção no preço no tempo para buscar uma nova entrada de swing trade em cima deste ativo. E TUB 4, dia de hoje, queda de 1,29%. TUB está dentro de um movimento de queda ali no gráfico semanal, depois de ter testado uma resistência que pode trazer um movimento, uma correção um pouquinho maior no preço, ou mesmo um processo de lateralização. Aqui tem um topo duplo que pode gerar também ali, falando de topo duplo em TUB 4, a gente pode ter aqui um topo duplo falando de projeção de queda lá nos 30,50, que coincidiria com o quê? Um retorno, um recuo do preço semanal batendo ali em cima da média, gerando sinal de fundo ascendente que pode acontecer na BRML3. Descarto a compra nesse papel? Não, não descarta a compra, desde que gere algum sinal, por exemplo, relevante aqui de subida. Se fosse sendo mais agressivo, porque como está muito em cima da resistência do gráfico semanal, ali na faixa dos 32,82, sendo mais agressivo, compra superar a máxima desse candle, ainda contra a tendência, como já mencionei. Sendo ainda arrojado, mas menos arrojado, aguardar um fechamento acima dessa região, melhor ainda se conseguir fechar até acima dos 32,64, um nível mais testado de preço. Força por parte dos compradores mostra que teria uma chance de poder ter algo mais para cima. Então são essas alternativas que eu vejo para entrada no papel nesse momento. A outra forma mais cautelosa é conservadora, vamos dizer, não é nem conservadora, né? Moderada, seria um fundo ascendente acima dessa região dos 32,65. Cielo. O que está acontecendo com a Cielo? Mensal dessa ação. É bom o mensal dessa ação? Não, não é bom. É um ativo bom para médio, para longo prazo, dentro do que já quem me acompanha aqui mais tempo. É um ativo bom? Não, não é um ativo bom. E aí, consequentemente, se o prazo acima não é legal, tende a influenciar os prazos abaixo. Ela fez um bom movimento de subida no gráfico semanal, ela foi lá, bateu, só que ela gerou um baita topo nessa região. Ela deveria ter gerado ali, corrige e gera um fundo ascendente em cima da média. Conseguiu fazer isso no gráfico diário para compra de swing trade? Não. Então, não gerou entrada. Para mim, assim, era um ativo que eu estava de olho para compra, acima de uma região dos R$4, acima desse patamar que ela rompeu aqui, se ela gerasse o sinal de alta para cima da média. Mas ela não fez isso, ela só foi gerando máximo descendente, máximo descendente, máximo descendente, foi descendo, 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 descendo. Aí foi gerar aqui superação da máxima anterior já abaixo das resistências. Enfim, não encaixou para mim a entrada. Entre as médias eu prefiro evitar a entrada, ela vai forte para baixo. Significa dizer que ela não vai subir mais? Não, mas tá ali no suporte, um ponto que ela pode parar de cair nessa faixa 3,81, tá até abaixo desse patamar, pode recuperar, mas não tem nenhum sinal ainda. Principal sinal de recuperação seria isso aqui. Eu entraria comprando? Não. Só entraria comprando esse papel basicamente acima dos R$4 ou da média móvel exponencial de 3 períodos através de um fundo ascendente. Que seria um indício de que aconteceu um fundo no semanal, um fundo ascendente, apoiando ter um outro movimento de subida pelo gráfico semanal. Porque um critério um pouco maior para buscar entrada nesse papel é porque o prazo acima não é dos melhores. O prazo semanal e mensal, juntando os dois, não é algo tão interessante a Cielo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até a próxima.